Acho que não sei se a gente está necessariamente disseminando esse novo olhar, mas eu acredito mais que a gente esteja construindo juntos esse novo olhar, né? Então, quando a gente fala sobre a oportunidade de troca, é exatamente porque nós acreditamos na inteligência coletiva, na colaboração, né? Enquanto mais a gente colabora e troca essas experiências, o aprendizado é para todos, né? Então, nós também entendemos que negócios e pessoas entregam valor continuamente, né? Experimentando, aprendendo e melhorando diariamente. E é para isso que a gente vive. Essa é a K21, tá bom? Muito obrigada pela oportunidade de falar aqui com vocês, agradeço imensamente. Quem quiser abrir as câmeras, se quiser estar aqui comigo para eu poder conhecer vocês, né? Se quiserem se apresentar, fiquem à vontade. Eu gostaria de começar esse tempinho que a gente tem aqui juntos, trazendo assim, uma dinâmica para conhecer vocês, né? Acho que a gente tem poucas pessoas na sala, então dá para a gente... acho que tem um número adequado, eu vou dizer assim, na sala. Acho que dá para a gente fazer essa troca e conhecer um pouquinho vocês também e começar essa nossa tarde. Tudo bem? Oi, olha quem chegou! Não estou te ouvindo, não estou te ouvindo. Não estamos te ouvindo, Nasa. Ainda não. Ainda não, Nasa. Não, ainda não. Eu estava assim mais cedo, viu? Tá bom, vamos em frente então. Eu vou fazer uma dinâmica aqui com vocês, que é para conhecer vocês. Eu gostaria de pedir, todo mundo aí, época de pandemia, a maioria das pessoas em casa, né, ou no escritório, mas já de forma mais intimista, né, nem tanto quanto éramos aí, às vezes, estando em vários espaços abertos e assim por diante. Então, eu gostaria de pedir, vou dar 2 minutos para vocês pegarem um objeto que representa algo para vocês, que fala sobre vocês. E aí eu vou pegar um objeto aqui que fala sobre mim. Vou começar comigo, então, para quebrar esse gelo, tá bom? Pode ser? Começando comigo, eu vou pegar aqui, ó, um cristal, uma ametista, que fica aqui em cima da minha mesa. Eu acredito muito na integralidade do ser, não é à toa que eu trabalho na K21, né? A K21 é uma empresa que defende a integralidade do ser, ou seja, eu não estou aqui como trabalhadora do conhecimento e vou sair daqui sem pensar mais no que eu vivi com vocês, né? Assim como, desde que o NASA falou comigo a respeito de estar aqui, né? Quantas vezes passou pela minha cabeça esse momento? Quantas vezes eu pensei sobre estar aqui, as conexões que a gente estaríamos criando, né, juntos aqui. Então, eu sou essa pessoa que acredito na energia das coisas, acredito que estamos ligados e conectados mundialmente, né, que temos aí essa conexão bem importante para a melhoria do nosso planeta. Essa sou eu. Quem é o próximo a apresentar um objeto? O próximo ou a próxima? Um de cada vez para não gerar tumulto, né, Nasa? Vai, Pode ser gente. todo mundo. Não pode ser Vocês todo não mundo. vão deixar eu ser a segunda, depois ser o Nasa. Cadê o pessoal que tá aqui que eu conheço? Mariana, Bruno, Flávio. Tô vendo aí o povo que eu conheço. Vamos aí, gente. Vamos lá, vamos quebrar esse gelo, gente. Foi fácil pegar o objeto, porque todas as coisas que eu gosto bastante ficam na frente daqui da minha escrivaninha para dar aquela motivação diária. Bom, eu sou apaixonada por fotos, sou apaixonada em viajar, em falar línguas diferentes, então é algo que eu sempre tento colocar muito na minha rotina. Claro, a gente não está conseguindo viajar, então eu utilizo das fotos e das lembranças das minhas viagens. Então, eu tenho uma coleção gigantesca de quadros, de desenhos, de postal, de todos os lugares que eu já fui. Então,
aí contabilizando tudo, acho que dá em torno de uns 27 países, e é algo que eu amo conhecer novas culturas. Então, acho que isso fala muito sobre mim. Eu adoro conhecer pessoas, adoro fazer conexões, e acho que quanto mais pessoas diferentes de mim, eu entendo que eu possa evoluir como pessoa e como profissional. Então, eu adoro isso, que é o que você também falou, né? Acho que a partir das pessoas a gente transforma o mundo, transforma a nossa rotina, transforma o nosso pensamento, e estamos aí sempre em constante evolução. Então, é isso. Esse cartão aqui é de Chicago, que foi o último lugar que eu fui. Eu fiquei 3 meses e lá eu conheci, trouxe amigos chilenos, colombianos, então foi uma experiência muito bacana. Poxa, que coisa boa! Obrigada, Mariana. Lindo isso! Muito legal. Obrigada. Estão me ouvindo agora? Agora sim! Agora sim! Desculpa o pequeno atraso, eu estava resolvendo as coisinhas das aulas que voltaram hoje aqui, do Peditinho online. Mas maravilha, fico muito feliz, cara, de você aqui. E nós estamos com esse braço de educação, né, do Brain Innovation Academy, muito feliz de trazer novas técnicas, né, e novos assuntos para os brainers que estão aqui, também para a comunidade onde a gente está inserido, Uberlândia, São Paulo e Recife, e com esse lance online do Brasil todo, né? Então, bastante feliz. E eu vou aproveitar e já vou falar dos meus objetos que estão aqui. Vocês estão vendo aí atrás um monte de livros, e aí eu trouxe tanto o Kindle quanto o livro físico. Embora, quando eu gosto muito de um autor, eu posso ter lido o livro no Kindle que eu vou lá e compro e coloco na estante. Então, ainda não me desapeguei aí do físico. Acho que tem todo um ritual, né, de você ter uma estante assim, de livro e não simplesmente mostrar o seu Kindle cheio de arquivos, né? Então, eu sou muito sensitivo nesse ponto de ter as coisas que eu gosto à vista, né? Os meus discos, os meus livros e as coisas que orbitam aí, as questões que eu sou apaixonado, que é a filosofia e também as religiões como um todo. Que lindo! Maravilhoso! Eu vi que o Wendel levantou. Boa observador, hein, cara? Menina, eu trabalho com cultura, realiza? Só o que eu faço da vida é observar as coisas. Eu tava pensando assim, aqui na minha escrivaninha, aqui em casa, né? O que tem ao meu redor aqui, né? Bom, tem uma caneca que tem as fotos do meu filho, né? Quando do newborn, né? Aí imprimiu as fotos aqui dele. E aí fica aqui comigo, que eu acho que é uma inspiração. E eu olhei para frente em outra foto dele. Aí eu olho para o lado, tem um band-aid aqui que ele pediu para colocar hoje no joelho dele. Então, assim, eu sou pai em tempo integral. Eu me considero um pai moderno, atual, né? Digamos assim, moderno, mas atual, né? No tempo que é preciso, né? Que a gente é demandado. Mas esse é um papel que eu exerço, né? Mas fundamentalmente, assim, eu sou uma pessoa que gosta acho um pouco que a Mariana falou também, um pouco gosto de cultura, gosto de gente, gosto de viajar, gosto de comidas, experimentar comidas. Isso me custa, às vezes, 1 ou 2 dias no banheiro, desculpa, gente, mas é verdade. Porque para onde eu vou experimentar comidas e acabo perdendo 1 ou 2 dias de viagem, mas é ótimo. E aí eu fui buscar o objeto, que toda viagem que eu faço, a gente traz uma lembrancinha, né? Essa especificamente foi uma das primeiras viagens que nós fizemos, eu e minha esposa, para Barcelona. É uma cidade fantástica, nesse aqui simboliza um pouco das obras de Gaudí. E é isso, acho que assim, essencialmente eu sou um cara que busca equilíbrio, busca novas culturas, novos aprendizados, né? Tanto é que depois de 12 anos de telecom, eu resolvi vir para o Brain, para mudar um pouco, trabalhar com inovação, mexer um pouquinho com o status quo. Então, sou eu. Muito bom, paizão, que coisa boa. E aí, quem mais, gente?
Posso falar? Vou falar rapidinho, porque tem uma outra reunião aqui rolando. E nós plugamos. Senão vocês vão ouvir a reunião do outro lado também. Mas, bom, como vocês podem ver, eu tô no Brain, eu não tô em casa, então fica mais difícil achar um objeto. Mas eu tenho uma coisa que eu carrego, fico na minha mão o dia inteiro, que é uma caneta da minha tablet. Né? Então, isso aqui representa para mim muita coisa, porque acima de tudo representa a forma que eu encontrei de tentar mudar o mundo. Né? A escolha da minha profissão foi isso. Eu escolhi minha profissão de um jeito que eu pudesse impactar de alguma maneira as pessoas para quem eu estou trabalhando, né? Seja dentro da minha empresa ou seja as pessoas que são meu cliente. Então isso aqui para mim tem muito significado, né? É o jeito, é a minha arma para mudar o mundo, é essa caneta dessa tablet aqui. Então eu tento fazer o meu melhor todos os dias para poder atingir esse objetivo. Mais uma vez, desculpa. Que lindo! Muito obrigada, Bruno. Quem mais? Sandra, você chegou agora, Sandra? Ninguém vai, gente. Sandra, vai, Sandra, conta pra gente. Eu cheguei, mas aí eu briguei com o computador, então os 10 primeiros minutos eu via, mas não ouvia. Quer falar de novo, Karen? O que você quer que o pessoal fale? Então, olha só, o que eu estou pedindo? Eu estou pedindo para a gente se conectar, né? E aí eu que estou pedindo é que vocês me tragam um objeto que conte um pouco sobre vocês. Olha que coisa simples e gostosa. Né? Conte um pouco sobre vocês. Eu apresentei essa pedra aqui, esse cristal, que é uma ametista, ó. Aí eu fiz isso. Olha. Olha essa conexão, olha a conexão, viu? Eu tenho uma bandeja de cristais, não é só uma. Eu tenho citrino, eu tenho ágata rosa, eu tenho pirita, eu tenho... tenho muitos. Isso me conecta com o oculto que eu ainda não sei muito. Que coisa boa, que coisa boa. E você gosta também dessa sensibilidade dos cristais. Que ótimo. Agora é a Lúcia? Lúcia estava falando para você se apresentar, né? Então agora é ela, certo? Tá me ouvindo bem? Sim. Tá me ouvindo? Sim, tá me vendo bem? Porque eu estou pelo celular, porque no meu último não consegui baixar. Então eu trago a caneca do Brain, né? Eu fui uma das pioneiras do Brain, do Centro de Inovação da Algar Telecom. E aproveitando para falar que, além de amar inovação, né, conhecer sobre novidades, e por isso que eu decidi participar aí desse evento, desse workshop, para conhecer essas carreiras do futuro, novos métodos. Então, também gosto muito de estudar sobre isso, novas metodologias, novas formas de se fazer as coisas, principalmente nesse cenário que nós estamos vivendo, né, onde tudo agora é online. A gente tem que se adaptar, por exemplo, para criar novos produtos, para desenvolver novas soluções. E a caneca me representa muito, a caneca, né, porque eu amo café, né? Então, apesar de não poder beber o tanto que eu gostaria, mas eu amo, então ela representa tudo isso, inovação, representa algo que eu gosto, está sempre aqui comigo. E é uma satisfação, né, estar aqui com vocês. Eu faço parte da estação da Algar Telecom, atualmente. Eu sou designer estratégico lá. Obrigada. Mais alguém quer falar, quer se apresentar? Vai, gente, eu vou falar, mas eu quero mais gente, né, Karen? A gente tem que ter essa participação, essa conexão. Como você teve a conexão com a Sandra do Cristal, muito do que o Bruno falou tem conexão comigo. Eu não estou num ambiente que eu possa buscar muita coisa, mas eu tenho aqui meu bloquinho, não sei se dá para ver por conta do meu fundo, enfim, eu tenho uma agenda aqui com uma caneta que, como uma boa jornalista, eu gosto muito de anotar, de trazer... É igual o NASA, a gente está no digital, mas o bom do anotar no papel, eu também sou muito apegada. E aqui é um lugar onde eu me encontro muito, que eu gosto muito de contar histórias, ouvir histórias, então aqui de trazer a verdade, de trazer o lado dos fatos. Então, assim, um bom bloquinho e uma caneta para eu contar boas histórias e experiências. Excelente, obrigada. Mais alguém? Mais alguém? Não, tudo bem, gente. A gente vai aqui para o nosso bate-papo, não vamos sofrer, porque a gente está aqui para ser feliz, né? Isso que importa, né? Se tiver mais alguém para falar, tudo bem. Senão, a gente vai aqui. Se você quiser, Carla abriu a câmera. Tá me ouvindo aí? Boa tarde. Oi, estamos. Fala, Filemon.
Opa, o Leandro tá aí. Deixa eu abrir a câmera aqui, fica mais fácil, né? Ficar menos Ah, impessoal. por favor, gente, ver o rostinho de vocês é bom demais. Tá me vendo aí? Tô te vendo. Então beleza. Primeiramente, boa tarde para todo mundo aí. Eu estava preso aqui numa reunião, eu tentei mover as minhas agendas para poder participar do momento. É muito complicado e acabei ficando preso. Cheguei um pouco atrasado, peço perdão. Meu nome é Filemon, tá? Eu trabalho atualmente na Algartec e sempre que eu posso, né, eu tento observar o que o Brain tem feito, as iniciativas. Até eu falei com o Leandro aí, falei, Leandro, como que eu participo lá para poder ouvir? Se não me engano, você é da K21, não é? Sou da K21. Então, eu costumo ouvir bem os podcasts da K21, todas as coisas da K21, gosto muito dos conteúdos que a K21 posta. Eu falei, nossa, essa eu não posso perder, né? Vai ter uma pessoa original K21 falando conosco. E primeiro agradecer aí pela oportunidade. E eu sou eu venho da área de gerenciamento de projetos tradicional e recentemente migrei para iniciativas ágeis, né? Então, tudo que se relaciona com o assunto, eu tenho tentado beber dessa nova fonte e me aproveitar de oportunidades como essas. É isso. Muito legal, muito obrigada, muito obrigada. Mais alguém? Oi. Oi, Carla. Boa tarde. Eu só vou falar meio rapidinho, porque eu ainda estou atendendo. Eu me chamo Carla, sou de Campinas, sou atendente aqui na operação do Bradesco Correntista. E eu acredito que um objeto que me representa muito é a calculadora. Embora seja uma pessoa muito emocional, eu me conecto realmente com o mundo, com o exterior, de uma forma emocional. Eu acredito muito na questão de conexão de alma. Talvez por ser coach, talvez por causa da minha formação, eu realmente aprendi muito a conectar com a alma, com a essência, tanto de pessoas quanto empresas. Eu acredito muito nisso. Porém, eu sou uma pessoa muito estrategista. Eu sou uma pessoa que acredito que tudo conduz para um resultado quando a gente consegue realmente encontrar o caminho correto, melhor indicativo daquele que consiga realmente trazer um desenvolvimento, trazer um aprendizado novo, uma evolução. Então, eu acredito que a calculadora ela me representa no sentido de que ela não funciona sozinha, ela precisa de um humano por trás. Embora seja algo totalmente lógico, é necessário um humano, é necessário um raciocínio que esteja pautado realmente na realidade externa, então, pautado em fatos. Então, eu acredito que é algo que me representa bastante. Eu não vou poder participar muito, porque eu ainda estou atendendo, então até às 4h15 ainda estou com o head na cabeça, mas estou ouvindo aqui. Tá bom, obrigada. Obrigada pelo seu esforço de vir aqui, de se apresentar, de participar mesmo trabalhando aí, dando o seu jeito. Eu agradeço muito, viu? Obrigada mesmo. Mais alguém? O povo tá tímido. Eu vou continuar então, tá? O povo tá tímido, ninguém quer se apresentar, mas acho que esse primeiro momento já estabelece essa conexão que a gente precisa, né? E aí, eu não vou me aprofundar em relação a VUCA, né? Mundo VUCA, né? Que todo mundo fala tanto sobre mundo VUCA, que agora já é bunny, né? E aí daqui a pouco já vai ser uma outra coisa, enfim. Mas o que importa, né? Acho que a mensagem que a gente está trazendo inicialmente aqui a partir de todas as mudanças que estão acontecendo no mundo, e talvez a maior delas dos últimos tempos, que está sendo a pandemia, como que a gente sobrevive a isso, né? O que mudou no mundo em relação a esse movimento da pandemia, né? Quais as novas características das empresas? Quais as novas habilidades que as pessoas precisam desenvolver para estarem conectadas neste novo mundo, né? Então, é um pouco disso que a gente está falando, de contexto de mundo. A gente está falando aqui da volatilidade, da incerteza, da complexidade, né? Da ambiguidade que a gente está vivendo. A gente vem vivendo isso há muito tempo. Mas uma coisa curiosa, né? Que esse acrônimo VUCA, ele é da década de 80, né? E quando eu estava lendo sobre isso, eu achei super interessante, né? Porque ele nasceu no exército americano, e depois se propagou e acabou disseminando para o ambiente corporativo, né? E quando a gente olha, fala assim, nossa, mas é um negócio, sei lá, 30 e poucos anos atrás,
E agora, em meio a uma pandemia, é que a gente está falando de novo normal, de mundo VUCA, né, que está tudo mudando e tal. Então, realmente, talvez a gente tenha, né, o planeta todo tenha demorado um pouco para a gente perceber a mudança que está acontecendo no mundo, apesar da gente estar vivendo essas mudanças, né? Então, quando a gente olha a tecnologia, né, olhamos aí parte de telecom mesmo, né? Eu trabalhei 10 anos em telecom, então o quanto que a gente tem acesso à tecnologia de ponta, né, a conhecimentos aí vastos. Então, a gente está vivendo esse mundo agora de muitas mudanças, de muitos desafios mesmo, né? Então, falando sobre isso, aí a gente vê assim, mas como é que eu posso me organizar em relação a isso tudo, né? A gente está falando aqui dos 4 domínios da agilidade. Eu trago a agilidade porque até uma pergunta, se vocês quiserem colocar no chat, né? Quando a gente está falando de mundo VUCA, mudanças, falo de agilidade, eu estou trazendo aqui a agilidade no conceito da adaptação, da nossa flexibilidade em relação a tudo, né? O quanto a gente consegue responder às mudanças que estão acontecendo, ou o quanto essas mudanças estão paralisando a gente, né? Paralisando a nossa capacidade de tomada de decisão, a nossa capacidade de escuta ativa, né? De compreender o contexto em que a gente está inserido, né? E a partir disso, então, eu fiz uma reflexão aqui sobre o que está acontecendo, né? O que a gente está vendo aí dos 4 domínios em relação ao aspecto mundo, né? Então, quando eu olho para o meu domínio de negócios, eu falo, nossa, mas eu estou de estratégia, eu tenho que entender melhor a minha estratégia, porque ano 2019, né, ano retrasado, a gente tinha feito o nosso planejamento para 2020. Né? E no meio do caminho a gente teve que replanejar tudo de novo. Né? A gente teve que, aquele planejamento eu tive que jogar fora, talvez deixar até para uma consulta, mas eu não consegui mais aplicar, porque o mundo que a gente encontrou em 2020, ele foi tão diferente de tudo que a gente viveu nos últimos anos, que eu tive que repensar a minha estratégia. Né? Eu tive que repensar a minha priorização. Talvez aquilo tudo que eu tivesse organizado enquanto empresa, enquanto pessoa, até para a minha vida pessoal, eu tivesse que repriorizar, né? Produtos, o que a gente está entregando, como a gente está entregando, né? A gente observa muito isso na K21. Nós, como vocês que já conhecem a K21, nós já nascemos remotos. Então, viver no ambiente remoto é mais difícil para um ou para outro, mas não para todos, né? Dentro da K21. E, de repente, isso tudo mudou. De repente, aquelas facilitações que a gente tinha presencialmente, a gente teve que adaptar e ter muito mais remoto, apesar de já existir remoto. Agora, o curioso que a gente observa é o quanto as empresas nos procuram pedindo orientações de como atuar remotamente. Como liderar num ambiente remoto? Né? Como eu vou conduzir o meu time? Como é que eu vou apoiar o meu time? Como é que eu vou compreender as necessidades do meu time num ambiente remoto? Eu mesma, que sempre trabalhei com cultura e trabalho muito com cultura organizacional dentro da K21, naturalmente, é muito curioso, porque para mim, quando aconteceu tudo isso, eu fiquei assim, gente, e agora como é que eu vou fazer leitura de cenário remotamente? Porque uma coisa é você chegar numa empresa, percebe os movimentos, percebe os símbolos, os rituais, né, as mensagens que estão sendo passadas, e aí você conhece um pouco do contexto em que você está inserido. Agora, remotamente, o máximo que eu tenho é o rosto de vocês, né, por meio da câmera, e aí eu percebendo esse quadradinho aqui, né, sei que o NASA gosta de livros, já sei que a Sandra gosta de cristais, mas o que mais eu consigo perceber? Muito pouco, né? Muito pouco. Então, dentro desse aspecto, também o tempo de entrega do que eu estou fazendo, o tempo de entrega de produtos mudou drasticamente. Uma área de logística, por exemplo, ou mesmo uma Amazon, aquilo tudo que já era feito com maestria, tempo de entrega, num momento de trabalho remoto, de viver remotamente, de viver isolados uns dos outros, talvez tenha que ter melhorado ainda mais esse time to market para entrega de produtos, né, para entrega de serviços e assim por diante, né? Quanto que está se comendo, né, pedindo comida por iFood e assim por diante? Né? Como que ficou essa estrutura? Né? O quanto que eles tiveram que melhorar esse processo de entrega para atender essa demanda enorme que o mundo trouxe, né?
Então, naturalmente, eu tive que rever alguns dos meus objetivos também, né? Olhando para o meu aspecto de negócio, para o meu domínio de negócio, eu tive que rever também alguns objetivos, né? E aí, quando eu olho para o aspecto cultural, o que eu tenho que trabalhar? Confiança, né? Eu tenho que trabalhar mais confiança, porque eu não estou aqui com você no dia a dia, eu estou longe. Então, a relação, ela está sendo construída de uma outra forma. Então, a gente está falando de confiança, autonomia, colaboração, adaptação rápida, né? Melhoria contínua, aprendizado contínuo, comunicação, mas até a forma de aprender também mudou. Então, todas as nosso jeito de lidar com o aprendizado também mudou, principalmente corporativo. Hoje as pessoas estão buscando novas formas, novos jeitos, não necessariamente um portfólio pronto para eu buscar esse conhecimento. Talvez eu queira construir junto, talvez eu queira participar dessa construção, né? Quando eu olho para o aspecto organizacional, da governança, como é que a gente vai fazer a gestão disso tudo? Como é que a gente vai fazer a gestão de uma aprendizagem remota, por exemplo, da minha empresa? Né? Como é que eu vou fazer a gestão da satisfação, da felicidade dessas pessoas trabalhando comigo, né, no meu dia a dia? Como é que vai ser isso? Então, a gente está falando de governança, estamos falando de novas políticas, né? Dentro de um ambiente remoto, novas políticas, inclusive repensando se aquelas empresas talvez devessem voltar a trabalhar de forma física, né? Quantas empresas estão questionando esse lugar, né? Então, a gente está falando de processos de dependência, distribuição de times. Hoje o mundo é flat. Hoje nós estamos aqui, eu estou em São Paulo, né? Vocês estão em Minas, né? Cada um está num canto, que eu não sei nem onde é que todos estão, né? Aqui, mas cada um está num canto, né? Tem mais alguém que está em outro lugar fora São Paulo e Minas? Todo mundo nesses lugares, então. Beleza. Quando eu vou para o técnico, eu estou falando da minha especificidade. Eu estou falando da qualidade com que eu entrego algo, né? O quanto a gente está automatizando tudo, né? Eu estou falando de automação, como é que eu vou fazer isso? Né? Eu preciso depender menos das pessoas e ter mais interações, né? Assessment, eu preciso avaliar melhor tudo. Eu preciso entender o contexto que eu estou inserido, eu preciso entender o ambiente que eu estou inserido, né? Gestão do conhecimento e maestria. Então, independente de tudo o que a gente está falando, ter como visão essa organização mental, né, de como que eu vou entender o mundo, como que eu vou entender meus negócios, como que eu vou me entender diante disso tudo e como que eu vou medir acima de tudo, né? Então, a gente está falando sobre medição, sobre olhar de forma sistêmica, são novas competências. Apesar que visão sistêmica é uma competência que eu, pelo menos, escuto falar desde década de 90, talvez, né? Porque aí você tem quinta disciplina, tem livros aí falando sobre isso, então já é algo que vem sendo falado bastante. Mas o quanto a gente internalizou, né? O quanto a gente colocou isso no nosso dia a dia, né? Então, os 4 domínios me ajudou a organizar um pouco o meu raciocínio sobre isso. E por que eu trago essa questão de me ajudou a me organizar? Para falar com vocês, né? Porque é muito comum, eu trabalho muito na K21 com aspecto de RH, né? RH ágil e tal, cultura organizacional, né? E muitas pessoas, elas buscam respostas que a gente também não tem, né? Mas que eu tenho certeza que tem na vivência de cada um. E aí é quando a gente fala que acredita na inteligência coletiva, é porque seguramente eu não tenho o conhecimento da Sabrina, mas o meu conhecimento, o conhecimento da Sabrina, o conhecimento da Sandra, da Carla, do NASA, seguramente a gente vai trazer algo diferente do que a gente já viveu. Então, esse olhar, essa completude, né, que o mundo está nos permitindo, é que traz essa nova forma de ser e quais são as nossas novas habilidades, né? O que a gente tem que desenvolver nesse mundo novo, né? É isso que a gente vai falar aqui um pouquinho, tá? Na verdade, eu espero que eu fale, mas também gostaria de ouvir, né? Para ter aquela troca que a gente falou lá do início e tal, né? Mas, afinal de contas, o que está acontecendo, né? O que está acontecendo? Quando eu estou falando aí de profissões, de mercado e tal, né? Primeiro ponto, né? A digitalização criada pelo humano que está
pouco a pouco, substituindo o próprio humano. É curiosa essa reflexão, né? E, naturalmente, que está substituindo muito mais os trabalhadores braçais, em muitos casos, né? Mas também trabalhadores do conhecimento mesmo. Né? São cirurgias sendo feitas já remotamente, né? Com robôs, tantas coisas acontecendo, e vocês que trabalham com inovação, seguramente podem até trazer mais exemplos para mim, né? Então, a digitalização toda que está acontecendo está substituindo o próprio humano, né? E agora? O que eu vou fazer? Esse é um questionamento muito comum que a gente escuta nas empresas, né? O segundo ponto, a globalização, que de um lado permitiu a nossa mobilidade, o acesso, o trabalho no mundo flat, né? Todo mundo, eu estou aqui, mas eu falo com gente de todo lugar e assim por diante. Essa mesma mobilidade, né, que permitiu, né, que talentos fossem e viessem, né, ideias e sistemas, por outro lado, também disseminou muitos questionamentos, guerras, brigas políticas, né? A gente vive um momento aí de discussões políticas que envolvem a própria pandemia, crises, doenças, etc. Então, a globalização que veio de uma forma disruptiva, né? Tirar a gente daquele lugar onde o tempo vivia num outro tempo, ela também trouxe coisas que fazem a gente pensar um pouco mais, né? Eu mesma, eu vivi num outro tempo, né? Eu não sei quantas pessoas aqui, né? Mas eu já estou com 50 anos, né? Então, eu vivi num outro tempo. Eu vivi num tempo em que não fazia ideia sobre o celular. Imagina a minha infância, ficar dando satisfação para minha mãe onde é que eu ia. Eu estava brincando lá na rua e estava tudo bem. E daqui a pouco eu voltava para casa. E hoje em dia já não é assim, né? Tudo mudou. E como é que a gente faz para se adaptar, né? E ainda o efeito da pandemia que causou no mundo e os recentes protestos que a gente tem visto aí sobre equidade, né, de raça, de gênero, que tem sido amplamente discutido nas empresas, né? Então, a gente percebe que a mudança que está acontecendo para o mundo, eu sei que pode, para alguns, parecer até meio pueril ou meio piegas, né? O que eu vou trazer. Mas, de certa forma, toda essa movimentação está construindo um mundo melhor, né? Estamos construindo um mundo com pessoas com mais consciência, com mais análise crítica, com mais discernimento sobre vários aspectos, né? Faz sentido isso para vocês? Ótimo. Tem bastante sentido. Que coisa boa. E agora? O que a gente vai fazer? Como é que eu vou decidir sobre a minha carreira nesse mundo novo? Sei lá, fiz uma faculdade lá atrás, que eu não sei se essa faculdade agora já vai ser tão importante. O que eu tenho que estudar? O que eu vou fazer? E é tão curioso isso, né? E que a gente tem que estar muito atento a esse movimento, porque algumas formas de aprendizagem, muitas vezes já não conseguem esperar tanto tempo, né? A gente, às vezes, não tem mais aquele tempo que a gente tinha para fazer uma faculdade de 5 anos e esperar terminar aquela faculdade para começar a trabalhar. Às vezes, no meio do caminho, eu já tenho que fazer um outro curso, uma coisa mais rápida, que consiga dar para mim as condições, o sustento necessário para mim e para minha família. Então, é um momento de repensar. Então, como é que a gente vai decidir a carreira? Como é que eu vou decidir a minha história? E um outro ponto curioso também, né? E aí, até remetendo essa questão da idade, né? O tempo de vida profissional. O que está se falando a respeito de pessoas que, ao longo da sua história, tiveram aí 3, 4 carreiras diferentes? E hoje, mais ainda, se fala sobre isso. Novamente, né, vou até me usar como exemplo. Eu fiz um processo de transição de carreira com 48 anos. Foi quando eu vim para a K21. Até então, eu trabalhava numa empresa, né, trabalhei em várias empresas, mas a mudança que eu tive que fazer, né, na minha cabeça, no meu jeito de ser, na minha forma de pensar, na minha forma de aprender, foi drástica. Porque eu tive que sair daquele jeito de pensar, né, histórico da minha vida, para poder pensar de uma nova forma, aprender de uma nova forma. E aí, consequentemente, somam-se carreiras, né? Então, como que a gente vai decidir sobre a carreira? Mas para falar sobre carreira, eu queria puxar um tema aqui, que é sobre consciência sobre comportamentos, né?
é o momento da gente pensar um pouquinho assim. E aí a gente fala disso tudo, a gente está falando dessa adaptação e dessa agilidade, disso tudo, e é inegável a gente questionar um pouco o quanto a gente torna as questões do nosso dia a dia mais complexos, né? Mas mais complexas essas questões. Como é que a gente pode trabalhar para simplificar mais, né? Então, um comportamento que talvez não seja um dos mais fáceis é exatamente a simplificação, né? Tornar as coisas mais simples, fazer as coisas de uma forma mais simples, né? Essa simplicidade a gente vê desde uma empresa, né, como a de vocês, como dentro de casa. Como eu posso, no meu dia a dia, tornar tudo mais simples? E aí a gente fala sobre a confiança e transparência, né, que são comportamentos essenciais num momento como esse, principalmente para a liderança mesmo, né? Já que nós viemos de uma estrutura, né, histórica, né, de comando e controle, de hierarquias, de grandes estruturas e tal, e sempre ali com os nossos gestores perto da gente. Então, ali ainda, talvez essa relação de confiança, essa relação de transparência, muitas vezes poderia não ser tão valorizado quanto está sendo valorizado agora, que nós estamos longe um dos outros, né? A gente precisa sim confiar, a gente precisa ser transparente, ser honesto, né? Acima de tudo, com os nossos sentimentos, com a nossa forma de ser, com a forma de lidar com as questões, né? Estimular a criatividade, né? Como é que eu vou estimular a criatividade, né, de vocês? Como é que a gente vai estimular? Como é que vocês vão estimular a minha criatividade? Como é que a gente vai fomentar isso? Então, esse é um comportamento extremamente importante diante de todas essas mudanças que estão acontecendo, né? É um ambiente seguro para errar. Quando a gente fala sobre isso, né, a gente fala assim, poxa, mas ambiente seguro para errar, eu tenho que trabalhar também com o erro até um certo ponto, porque aquilo que eu já estou acostumada a fazer, não preciso mais errar, eu posso aprender até com o que eu já estou fazendo e melhorar a partir dali, né? A gente questiona o erro pelo erro. O erro é para o aprendizado. O erro não é, porque a falhei, errei. Não é sobre isso que a gente está falando. A gente está falando sobre a capacidade que a gente tem de cometer um erro e aprender com aquele erro, mas aprender rápido. É isso que o mundo está pedindo para a gente, né? Para a gente aprender rápido, né? E aí, essas reflexões. Então, como que eu vou fazer essa reflexão? Terminou o meu dia, eu já tenho que pensar o que eu fiz hoje que amanhã eu posso fazer diferente, né? Então, é melhoria contínua. E aí, Nasa, diga. Eu ia dar uma palavrinha sobre isso, né? No Brain a gente criou um ritual no início dos nossos squads, né? Que foi tudo uma maravilha. A gente foi para um ambiente super legal, trabalhar com tudo novo, trouxemos pessoas de diversas empresas para oxigenar o ambiente, e a gente estava ali apaixonado em fazer inovação, mas não tinha tido nenhum momento de apresentar os projetos com a possibilidade de ter go ou no go. E quando a gente apresentou alguns projetos, começamos a tomar bomba, a gente percebeu que o povo voltava tão triste para o Brain, os squads voltavam naquela tristeza, ficava lá uma semana remoendo aquele não, né? Porque a gente está acostumado assim, a lidar com isso a vida inteira, mas sempre os não são difíceis. E aí eu lembro de uma coisa muito positiva que a gente fez, né? A Sabrina vai lembrar disso, que está mais tempo também. A gente começou a celebrar os erros. É uma provocação da Zaima como a nossa presidente. É preciso que a gente poder celebrar que a gente errou e errou rápido. Que bom que a gente não levou essa solução até o fim. Que bom que a gente não foi cabeça dura de tentar pôr alguma coisa no mercado que ninguém ia querer. E a gente começou a ter esses marcos que a inovação permite, né? Que é justamente errar rápido, aprender rápido, pivotar essas palavras novas, né? E fazer disso um ritual. E a gente começou a trazer aquele time que tinha tomado a bomba, ele começou a fazer o próximo pitch para mais gente internamente, para treinar, para que ele pudesse chegar lá na cara do gol e estar mais preparado, saber responder as perguntas mais exatas. Então isso foi um aprendizado assim, importantíssimo para nós, e hoje a gente sabe que da metade das coisas que a gente leva não são aprovadas no final das contas. Então a gente teve que aprender a lidar com isso, e isso foi muito bom para a saúde mental dos squads e também para a gente aprender que no próximo pitch aquele time ia vencer, porque ele aprendeu com os próprios erros.
Muito legal o seu depoimento, muito obrigada. Eu vou trazer uma historinha para vocês, porque eu sou contadora de histórias, sabe, gente? Sou contadora de histórias em hospitais, olha só. E aí, uma coisa, quando eu fui fazer a minha formação em contação de histórias, eu achei super interessante, porque eu me lembro que é difícil, né? Você vai contar a história para uma criança que está internada, aí você fala assim, poxa, mas queria que ela ouvisse essa história, acho que vai alegrar o dia dela, né? E a criança fala, não quero ouvir, né? E eu comecei a entrar num processo de frustração, sabe? Porque eu falei, poxa, você vai lá no quarto todo dia e tal, e a criança não quer. E aí me explicaram o seguinte, olha só, te ocorre que a única oportunidade que essa criança tem para falar não dentro de um hospital é para você, que vai contar uma história para ela? Ela não quer ouvir a sua história. Ela não pode falar não para injeção. Ela não pode falar não para o médico. Então, ela vai falar não para você. Então, é muito interessante isso, porque isso me fez enxergar o erro, o não pode, de uma outra forma, né? E eu acredito que essa é a beleza da vida, né? A ter a capacidade de ressignificar o tempo todo, né? Então, quando eu falo que eu vim para cá para aprender, é de forma genuína, sabe? Verdadeira, porque assim, como a gente aprende com essas experiências? Olha que coisa rica que você acabou de trazer, né? Ouvir o não, né? Ouvir o não e lidar com ele, né? Acho bem interessante mesmo. Obrigada. E aí a gente fala também, né? Além do erro, eu ter o ambiente também para co-criar com as pessoas, né? A partir de coisa que você já fez, eu posso iterar em cima disso e posso aprender com o que você fez e posso trazer o meu conhecimento. Então, essa capacidade de co-criar, né? Dentro da K21, eu digo que eu sou uma pessoa privilegiada, né? Assim como vocês, porque você estar nesse ambiente onde se permite, né, essa inteligência coletiva, essa colaboração, essa cocriação, o crescimento da organização possivelmente vai ser exponencial mesmo, né? Porque a gente está colocando todos em prol de um determinado negócio, né? Estabelecer conexões, entender as necessidades das pessoas. Quando eu coloco aqui essa questão de entender as necessidades das pessoas, num processo de evolução de carreira, evolução de negócio, de transformação, muitas vezes nós desenvolvemos determinados comportamentos, né? De medo, insegurança, preocupação, tensão, etc. Geramos aí, manifestamos de alguma forma a nossa preocupação, né? Então, quando a gente está num momento de compreender a minha jornada no mundo, né, minha jornada profissional no mundo, né, entender as necessidades que estão por trás das minhas ações é um passo bastante significativo, né, porque o fato da gente entender o que nos move pode facilitar muito até as nossas escolhas, né? E aí a gente olha lá dentro do Management 3.0, vocês que são aí K21, família K21 já, né? Dentro do Management 3.0, quando você fala das motivações, o que motiva vocês? Né? E normalmente o que nos motiva, por trás a gente tem uma necessidade que a gente precisa entender, uma necessidade não atendida, ou que a gente realmente quer que se atenda. E essas necessidades precisam ser percebidas, principalmente nesse ambiente que a gente está vivendo agora, né? E aí eu passo novamente pelo interesse genuíno pelo outro. Quando eu falo do interesse genuíno pelo outro, eu estou falando em ser exemplo, estou falando em escutativa. Você está me contando uma história, o quanto isso realmente está entrando aqui na minha cabeça, eu estou com a minha dedicação plena para compreender isso que você está me dizendo, né? Então, viver, às vezes, um passo de cada vez, e isso pode ser um aprendizado, porque nós viemos de um mundo onde nós tínhamos que fazer tantas coisas ao mesmo tempo, e depois a gente organiza e pensa, mas a gente consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo? Ou simplesmente eu vou deixar muitos pratos caírem, né, se eu continuar tendo esse meu comportamento de tentar fazer muitas coisas ao mesmo tempo? O quanto eu vou ficar cansada? O quanto eu posso estar prejudicando o meu negócio, né? Então, esse interesse passa por esse movimento de reflexão também, né? De ser exemplo, de cuidar das pessoas, falar a verdade. E é curioso quando eu falo sobre isso, falo assim, nossa, Karen, mas falar a verdade é muito básico, né? Mas depende do nível da empresa que a gente está lidando, depende do nível das pessoas que a gente está lidando, sabe?
em todos os lugares onde a gente transita, né? Talvez aquele nível de consciência, aquele momento daquela organização, eu ainda não consiga ser verdadeiro com você, porque pode ser que você venha me criticar, e eu não estou preparada para ouvir a sua crítica. Então, como é que eu vou lidar com isso, né? Então, ser flexível e adaptável, né? Abrir espaço para a autogestão, explicar os porquês, né? Comece pelo porquê, né? E estimular a colaboração, estimular a cooperação, ter esse perfil mais coach, né? De fazer boas perguntas, né? Menos ser... Eu tenho vários post-its, viu, gente? Assim, aqui na minha parede, todas as ideias que eu tenho, você me conta uma história interessante, eu anoto aqui, como, nossa, aprendi isso aqui, ó, e vou anotando aqui. Então, eu tenho vários post-its aqui, e alguns deles passam por isso, né? Menos certezas e mais hipóteses, né? Então, a gente está falando sobre realmente ter um perfil mais coach e, consequentemente, estimular aí a melhor versão das pessoas, né? Então, essa jornada de consciência, para que essa jornada de consciência? Para se preparar para o que vem aí, né? A gente tem uma mudança acontecendo latente no nosso planeta e seguramente vai mudar mais, e tudo bem. A única certeza que a gente tem é que realmente vai mudar mais, né? A gente não tem outra certeza. Então, eu trouxe aqui um ponto, né? O primeiro ponto, a tendência será a tecnologia. Alguém não sabe disso? Me conta se alguém não sabe disso, gente. Todo mundo sabe disso, né? Tendência, tecnologia. E aí a gente está falando das habilidades tecnológicas, né? Todas elas. Feliz de quem tem essa habilidade, porque eu não tenho. Então, ó, vida garantida. Quando a gente está falando aí inteligência artificial, robótica, habilidades básicas, né? Porque a gente fala de alfabetização digital, né? Então, eu estou falando tudo relacionado à tecnologia é a nossa tendência. Não tem jeito, o mundo está caminhando para isso. Aí, certo dia, eu vi um adesivo numa empresa que eu achei tão interessante, nem sei se foi de vocês, mas se não foi, me perdoe. Mas eu achei tão interessante que o adesivo era assim: nós fazemos códigos para pessoas. Eu achei isso muito interessante, porque é verdade, né? Na verdade, tudo, o centro de tudo é o quê? São as pessoas, né? Então, a tecnologia existe, sim, para as pessoas. E aí, quando a gente fala que a tecnologia se mistura no negócio, né? A gente olha para a Uber. O que é a Uber? Uber é uma empresa de tecnologia, uma empresa de transporte, né? O que é Uber, né? O que é iFood? É tecnologia, alimentação, entrega? Enfim, é um negócio que a tecnologia sustenta, né? Então, esse é um primeiro ponto que eu queria trazer para vocês aqui. Segundo ponto, habilidades centradas no ser humano. Criatividade, capacidade de persuasão, colaboração, experiência do cliente, sucesso do cliente, jornada do colaborador. E por aí afora, né? Então, se eu fosse parar nesses 2 pontos, né, eu preparei 5 pontos, mas se eu fosse parar nesses 2 pontos, eu diria que o mundo está transitando num primeiro viés. Sim, tecnologia. Todo mundo fala sobre isso, em todos os lugares no mundo inteiro. Segundo ponto, humano, né? Como lidar com questões que a máquina não vai saber lidar. Não tem jeito. Emoções, como lidar com emoções, como lidar com esse conhecimento específico sobre a alma humana, sobre o outro. A gente não tem como delegar isso. A gente não tem como acreditar que um robô, agora, daqui a 5, 10 anos, vai estar lendo a alma de vocês e trocando comigo e eu trocando com vocês da melhor forma. Possivelmente não mesmo. Então, a gente lê muito, né, discute muito sobre isso, né, que no futuro, basicamente, a gente vai ter esses 2 grandes pilares, né, que é o humano, né, o centro de tudo, e a tecnologia. E isso vai estar muito ligado, muito interconectado, né? E até nós temos um slide que a gente fala sobre isso, né, sobre a história do RH, a história da tecnologia, onde as coisas começam a se misturar realmente, né? Quando eu olho para uma empresa hoje, eu olho uma área de recursos humanos, ou olho uma área de tecnologia, tem como dissociar? Hoje tem, porque você tem
silos, muitas vezes, você tem hierarquia, você tem estrutura que te permite ter clareza que você tem uma área de tecnologia, que você tem uma área de pessoas. Mas quando a gente esquece a hierarquia e a gente olha para o negócio, basicamente o nosso negócio vive por conta das pessoas, para as pessoas e por conta da tecnologia e talvez para a tecnologia. São temas, são pilares estruturais na nossa vida atualmente, né? Faz sentido isso para vocês? Com certeza. Gostariam de contribuir comigo, me ajudar aqui? Eu penso nisso todo dia, praticamente, né? A gente que trabalha com equipes, né, de pessoas, né, com equipes e pessoas, cada uma com um sentimento diferente, cada uma com um anseio diferente, né? A gente sempre fica pensando, né, em como a gente trabalha, né, essa habilidade centrada no ser humano, como que a gente traz essa pessoa. É algo que realmente não é fácil, mas a gente vai ter que aprender, né? E aí é por isso que eu volto no ponto. Eu até tenho aqui um adesivinho, que são dos meus pensamentos, e depois eu até fiz um slide sobre isso, né? Que é sobre o ego e sobre a alma, né? O ego está aqui em cima e a alma tá aqui embaixo. Eu tenho um slide sobre isso, não fosse demorar muito, eu ia até procurar para passar para vocês, mas eu posso colocar no material para entregar. O que a gente fala sobre o ego e sobre a alma é porque o ego é natural da gente, né? Todo mundo tem ego, né? Todo mundo tem o seu lado de fazer as conexões com as pessoas, fazer as conexões com as situações, né? Com as circunstâncias que a gente está vivendo e assim por diante. E muitas vezes, isso que é Filemon que pronuncia seu nome? Isso, Filemon. Filemon. E o que o Filemon está colocando faz muito sentido na minha cabeça em relação ao ego e à alma, porque o ego está fazendo essas conexões aqui. Só que para eu escutar o que o Filemon acabou de falar sobre, não é fácil, né, a gente fazer a gestão de equipes dessa forma, né? Eu preciso me conectar com a alma dele, né? Eu preciso entender a dor que ele está vivendo. Talvez interpretar essa necessidade que ele está trazendo para que eu possa estabelecer essa conexão e talvez ajudá-lo até com respostas. Então, tudo que a gente fala sobre o processo de transformação do indivíduo ou organizacional passa por esses dois lugares, né? O ego e a alma. Então, muitas vezes, a gente não consegue fazer esse mergulho na alma durante o dia em que a gente precisa. Mas, às vezes, é importante parar e refletir. Até porque tudo está passando. As pessoas têm as suas necessidades, né? Aquilo que a gente falou um pouco mais cedo, e eu tenho outro post-it aqui sobre isso também, né? Sobre as necessidades. Quais são as necessidades das pessoas que estão ali? Quais são as necessidades de vocês que estão aqui por trás dessa câmera, que eu não tenho contato com vocês no meu dia a dia, né? Essa é a oportunidade de contato que eu estou tendo. Então, viver isso com atenção plena é o que eu posso fazer de melhor agora. E é sobre isso que a gente está falando. A gente está falando de ter habilidades centradas no ser humano. Seja eu líder de equipe, seja eu um colega, seja eu um parceiro, seja eu a família, enfim, não importa. Quando a gente vai para a empresa, tudo que se fala hoje em dia é o cliente no centro. Já falamos ao longo da história, já falamos sobre satisfação de clientes, experiência do cliente, cliente no centro. A gente já falou sobre várias coisas a respeito do cliente. E quanto mais a gente se aprofunda, mais a gente percebe que ouvir o ponto de vista do cliente, ouvir a voz do cliente, entender as suas necessidades, é o que faz a diferença para a melhoria do nosso negócio, melhoria contínua, né? Então, eu também estou indo para a área de recursos humanos. Antes, nós tínhamos aquele movimento dentro das estruturas, né? Todas aquelas áreas estruturadas, organizadas dentro da minha hierarquia. E, de repente, a gente está falando sobre jornada do colaborador. Porque a jornada do colaborador ela é transversal, ela permeia a organização toda. A experiência do colaborador, essa vivência dele, ela tem oportunidades de ser boa ou má diariamente. O tempo todo a gente tem a oportunidade de fazer alguma coisa que possa marcar positiva ou negativamente uma pessoa.
Nossa, E Karen, aí, isso que você está dizendo, acho que faz todo sentido com o que me veio aqui agora na cabeça. É mais ou menos assim, né? Como eu disse, né? Estou vivendo agora, né? Essas iniciativas ágeis e que também tem muito a ver com management, pessoas, né? Em geral. E aí, quando você disse assim, nossa, eu tenho que me conectar com a alma daquela pessoa, eu tenho que me pôr no lugar dela, né? Que é a famosa empatia, né? E eu fico pensando assim, gente, todo mundo que está numa empresa, ele está ali por alguma necessidade, né? Seja para ele sobreviver, pagar as contas dele, para fazer alguma coisa, né? Ele tem ali o primeiro propósito básico e fundamental de vida, que é sobrevivência, né? Que é viver, ter condições de morar, de viver, de ter família e tudo mais. E ali dentro, uma vez nesse contexto, ele às vezes não tem esse propósito, né? Eu me coloquei muito nesse ambiente, porque eu ficava pensando, bom, eu tô aqui, e muitas das vezes, né, a grande maioria das pessoas que estão vivendo assim, elas pensam, eu estou trabalhando para aquela empresa, estou enriquecendo ele, não estou fazendo isso, e elas não encontram o seu propósito, né? E aí eu me vi em algumas situações assim, falei, nossa, hoje, né, como uma espécie de facilitador aqui, eu percebo, tá, beleza, eu trabalho para uma organização, trabalho para uma empresa, mas eu, de certa forma, eu consegui encontrar um propósito nesse trabalho que é essa questão da experiência das pessoas, né? Tentar trazer mais humanidade, falar, olha, quando no meu trabalho eu atinjo o meu propósito, que é ajudar você a se encontrar e dar o seu rumo, aquilo me satisfaz, aquilo preenche a alma. Eu acho que é algo mais ou menos nesse sentido, fez muito sentido essa conexão da alma que eu quis dizer. Ah, que coisa boa, é isso mesmo, né? Essas conexões, elas vão talvez fortalecer essas conexões remotas, né? E toda essa tecnologia que existe, que vai existir, né? Mas acho que a leitura que você fez, ela está muito conectada com o que eu acredito, o que a K21 acredita, quando a gente fala sobre o ser integral, né? A gente acredita e trabalha muito a integralidade do ser, né? Então, é isso mesmo. E aí, no ponto 3, né, a gente está falando de habilidades que são praticamente impossíveis da gente automatizar. Era isso que a gente estava falando logo agora, aos 2 ou 3 slides atrás, né? Eu tenho duas grandes vertentes, né? Eu tenho tecnologia e ser humano. Tem algumas habilidades que eu não vou conseguir desenvolver, né, numa máquina. Vai ter que ser humana mesmo. E são essas habilidades que a gente está falando, né? Normalmente, o que a gente acredita que são as profissões que cuidam de pessoas, né? Profissões que cuidam de pessoas da forma mais ampla que a gente poderia trazer, né? Então, a gente está falando de pessoas, nós estamos falando que apoiam o planeta, né? Como que vai cuidar do planeta? Como que eu vou tornar, né, as minhas relações sustentáveis? E aí, quando a gente está falando de sustentabilidade, isso é ampliado, assim, exponencialmente. Eu não estou falando de sustentabilidade apenas de meio ambiente, eu estou falando de saúde, de felicidade, de meio ambiente, né? De tudo que eu tenho que manter de forma sustentável. Consequentemente, as organizações, né? Quando a gente está falando de sustentabilidade organizacional, é sobre isso também que a gente está falando, né? Habilidades também que apoiam novas tecnologias e comunicam produtos e serviços. E o que eu fiz questão de colocar essa questão de comunicam produtos e serviços, porque acreditamos também que a capacidade de comunicação vai ser a grande sustentação dos nossos tempos, né? Quando eu trabalhava em RH e em empresas assim tradicionais, né, como gerente de RH e assim por diante, uma coisa que eu sempre dizia, né, que foi um aprendizado que eu tive com a vida, era assim: e olha, eu fiz aqui, tem um produto que a gente lançou, um programa que a gente lançou, mas eu estou vendo que o pessoal está comentando muito, né? O pessoal comenta a respeito da rádio peão, né? Da rádio corredor, né? Cada lugar fala de um jeito, né? Então, quando eu como gerente de RH na época, eu ficava assim, olha, gente, quando o cafezinho está muito movimentado, quando a rádio corredor está funcionando bem, porque eu estou comunicando mal. Né? Então, para mim, isso era o inverso mais verdadeiro que tinha. Então, sempre me preocupei bastante com uma boa comunicação. A forma que a gente vai clarificar as coisas, né? Ter uma comunicação assertiva, né? Seja de um produto, seja de um serviço, seja a minha comunicação com vocês, a comunicação de vocês para comigo, né? Então, a comunicação,
ela sustenta as nossas relações. Então, na medida em que o Philemon fala comigo a respeito de uma dor que ele está sentindo, ou de uma reflexão que ele está fazendo, e eu imediatamente me conecto com o que ele está me trazendo, ali é a comunicação acontecendo, né? A comunicação, a empatia, a escutativa, os relacionamentos saudáveis, né? Então, a gente vive este momento já e vamos viver ainda mais, né? Temos pouquíssimas certezas nos próximos anos, né? Eu observo isso todos os dias, muitas empresas que não querem mais voltar para o sistema tradicional de presencial, outras tantas que estão questionando a forma de trabalhar, né? E assim por diante. Então, uma boa comunicação e esse cuidado pelo outro, essa conexão com o outro, é o que vai fazer a grande diferença, né? É o que vai estabelecer as novas relações, né? Tudo bem? Tudo bem. Bem, aí tem o ponto 4 aqui, né? Novas demandas surgem, né? Daí, novas demandas surgem para se aliar ao setor de tecnologia, unindo o melhor das habilidades exclusivamente humanas e a eficiência dos robôs. Olha que maravilha, né? Aí o NASA já colocou aqui no chat nos comentários, que eu já vi aqui. Fala um pouco para a gente, NASA. Bacana. Eu acho que a maior experiência nossa com essa grande parceria, né, de humano com robô, ele começou nas áreas de serviço. A Algartec é uma precursora desse negócio. Uniu os robôs mais inteligentes do mundo, né, que antes era o Watson e agora, para voz, principalmente, os robôs da Google, para resolver problemas muito simples e problemas que estava na mão de pessoas, mas que era maçante, era simples de ser resolvido, né? Um clássico que a gente pode falar são os famosos 102, né? Que era uma obrigatoriedade, né? Ainda é uma obrigatoriedade das operadoras, você ligar para saber o telefone de algum lugar, né? Então, queria saber o telefone da Drogazil da avenida tal. E aí a pessoa tinha que olhar e te passar isso, né? E até outros tipos de consultar o saldo, né? Saber o limite do cartão, coisas muito simples que a gente estava ocupando alguém numa posição, sentado, atendendo esses processos que a grande maioria era processos de informação ou solicitação muito simples. Hoje, para você ter uma noção, a Algartec em operações mais robustas, a gente fala de 78% de retenção no robô. Nossa, 78% do volume das coisas sendo retidos por um robô, que não é um robô só de texto, é um robô também de voz. Então, ele entende a voz, traduz para texto, busca na sua base de conhecimento e volta para a voz. Olha, e a gente tem uma experiência fantástica com a Mercedes-Benz, né? Que nós fazíamos cobrança para a Mercedes também. E aí, em alguns casos, nós precisamos fazer a parceria do humano ensinar o robô também a ser humano. Porque se uma pessoa está devendo uma prestação de um caminhão que é cara 2, 3 vezes e ela não tinha esse hábito de dever, possivelmente pode ser um acidente, uma morte, alguma coisa nesse sentido. Então, quando o robô ia cobrar aquela prestação de alguém que não tinha o hábito de não pagar, e a pessoa do outro lado fala assim, olha, infelizmente meu marido se acidentou, ou meu marido faleceu no acidente, a gente precisou ensinar o robô a falar, lamento a sua perda. Olha, que lindo isso! Diminuir a voz, né, diminuir o volume da voz, diminuir a intensidade e a velocidade e dizer palavras como humano, lamento a sua perda. Irei passar para a área responsável e o nosso supervisor irá tratar o caso com muito cuidado. Olha que lindo. Então, essa parceria vai sempre existir. Nós chamamos isso de curadorias dos bots, né? A curadoria do robô, ensinar o robô a ser humano. Todas as coisas que ele não resolveu, alguém precisa ensinar. Então, eu digo que vai nascer novas profissões, né? Os psicólogos de robôs daqui a pouco. Exato, exato. Eu falo, gente, não é possível, porque a gente vai ter que ensinar, né? Sabe que você está falando isso, eu estou me lembrando, né? Mesmo em áreas que não têm um histórico, né, muito grande de
olhar para dados, olhar para informações, indicadores e tal, né? Que como área de recursos humanos mesmo, né? Ela olha muito, tem essa parte de departamento pessoal, administração de pessoal, que você tem folha de pagamento, etc e tal, que trabalha com muitos números, mas em geral, o restante das áreas de recursos humanos, né? Aí eu estou fazendo muito rasa na minha análise, né? Estou falando do que a gente vê em geral, não tem esse hábito, né? Sabe que na minha última posição como gerente de RH, eu fiz um trabalho com um time muito interessante, que foi exatamente essa leitura, né? Como é que a gente pode ajudar a vida das pessoas por intermédio de informações que as máquinas podem trazer para a gente, né? E aí a gente começou a observar, eu trabalhava numa empresa de telecom também, né? E a gente começou a observar que tinha muitos afastamentos, né, no trabalho, né, de operadores de campo, né, pessoas que estavam em campo, né, para fazer instalações e tal, muitos afastamentos, né? Até que a gente conseguiu entender aqueles motivos de afastamentos e caímos lá num problema de ortopedia, né? Muito problema de coluna, né, e tal. E vários dados, né, andando para lá e para cá, até que a gente concluiu, depois de muitas análises, que as botas que nós estávamos fornecendo para aqueles operadores estavam gerando um problema na coluna e, consequentemente, estava gerando aquele problema do afastamento. Ou seja, se a gente não tivesse tido aquele olhar para os dados, para as informações oriundas daqueles dados, possivelmente a gente não ia conseguir ajudar as pessoas na sua saúde, na sua sustentação para o trabalho, né, que afeta tanto a pessoa, né, como indivíduo, como profissional, como pai de família, afeta a sua família e assim por diante. Então, esta nova demanda, né, essa conexão muito íntima, muito próxima a respeito de tecnologia, é exatamente como que a gente vai usar essa inteligência para facilitar a vida das pessoas, né? Então, este foi um outro ponto, né? E aí, por fim, né, o último ponto que eu coloquei aqui é investir desde já em capacitação em soft skills, né? Esse é um ponto que eu acho que é a nossa cerejinha do bolo, assim, né? Tudo que a gente vê é o soft skill, né? Como você vai lidar, novos comportamentos, novas habilidades, novos cuidados, novos olhares sobre as coisas, né? Então, a aculturação digital, que é um ponto, assim, de muita dor que a gente percebe no mercado, né? Principalmente para gerações que estão há mais tempo no mercado. Hoje, numa empresa, vocês devem viver isso, vocês têm 3, 4 gerações sobrevivendo ao mesmo tempo, né? Você tem aí um jovem, né, na faixa dos seus 18 anos, talvez um jovem aprendiz ou um estagiário, enfim, e você tem já um executivo mais sênior, uma pessoa talvez que já tenha mais experiência e assim por diante. E como que a gente vai fazer para adaptar esses universos tão diferentes, né, tão díspares de olhar de mundo, olhar de vida, de negócio profissional? Então, como lidar com esse mundo digital que a gente está vivendo, né? Então, essa aculturação, esse momento de aprendizado, ele está sendo sustentado por novos skills, né? Por novas habilidades. Então, esse é um ponto aqui que a sugestão é que a gente olhe com muito carinho nos próximos tempos, né? E a gente coloca aqui, né? E no final das contas, gente, no final das contas, tem tanta coisa que a gente ainda não sabe, né? Então, quando a gente olha para tudo que está acontecendo no mundo, até 2030, é possível dizer que de 8% a 9% dos trabalhos demandados ainda não existem. A gente ainda não sabe nem como é que vai ser. Né? Então, a gente está falando de saúde, a gente está falando de tecnologia, estou falando de educação, a gente está falando de todas as frentes das empresas, do nosso planeta. Tem coisas que a gente tem demanda que talvez a gente nem sabe ainda como é que vai fazer. Né? O mais importante, talvez, seja a gente estar abertos, né? Assim, para ouvir e para pensar em soluções, né? Pensar em ideias, em hipóteses, principalmente, antes das soluções, né? Pensar em hipóteses para a gente encontrar um caminho, né? Então, é isso.
Foi isso aqui que eu preparei para vocês, tá? Eu vou acrescentar nessa apresentação, antes de mandar para você, Nasa, eu vou acrescentar o slide aí sobre o ego e a alma, tá? Para a gente deixar essa reflexão aqui. E aí eu me coloco aqui à vontade, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, fiquem à vontade. Estou aqui, ó, de ouvidos abertos. Maravilha, agradeço muito a apresentação. Acho que deu uma luz muito boa sobre o tema que nós nos propusemos a falar aqui, né? Não tem uma fórmula, né, sobre qual carreira eu devo apostar, eu deveria ir por qual caminho, né? Mas o que a gente pode falar com a experiência nossa de que formados em áreas diferentes, trabalhando com inovação, ou pivotamos a nossa carreira tradicional para vir para outro mundo, que é possível, né? Qualquer profissional de qualquer área redefinir ou recodificar, vamos, usando a palavra mais técnica, recodificar a sua carreira e o seu desejo de mudança, né? Isso não acontece só nos projetos, não acontece só nas empresas, também acontece com as pessoas, porque projetos e empresas são feitos de pessoas, né? Então, essa é uma mensagem positiva, né, que a gente queria deixar para vocês, e quem tiver, fique à vontade de fazer perguntas mais técnicas aí para a Karen, do ponto de vista de carreira, mas queria deixar essa mensagem: você pode ser o que você quiser, se você se dedicar e se você se propuser a fazer isso com muito afinco e colocando a sua alma e o seu esforço todo nisso, né? Acho que é muito de nós mesmo, né? Fala-se muito do autoaprendizado, do autoconhecimento, da autoformação, né? Acho que hoje informação é o que a gente mais tem, mas é preciso fazer essa curadoria própria daquilo que você quer estudar, daquilo que você quer aprofundar, né, para decidir se vale a pena ou não mudar a sua carreira. Acho que o coração diz mais do que a razão nesse momento. Se você não está satisfeito na área que você está ou na empresa que você está, saiba que é possível pivotar a sua carreira se você se dedicar a isso, tá? Então, essa mensagem eu queria deixar aberto para vocês poderem fazer perguntas ou comentários ou alguma reflexão em cima do que a gente está falando aqui. Então, obrigado já por enquanto, viu, cara? Imagina. Eu vou parar de compartilhar aqui, daí a gente fica aqui com a nossa sala e a gente tem um pouco mais de intimidade para a gente conversar aqui, né? Vocês gostariam de trazer algum ponto? Gostariam de perguntar alguma coisa? Fiquem à vontade, por favor. Karen. Sim. De novo o chatão aqui falando, né? Só eu que estou falando. Imagina, por favor, você é meu parceiro aqui, ó, na apresentação. Você está junto comigo aqui, que isso? Primeiramente, muito obrigado por essa palestra, pelas palavras. Conhecimento, aquela coisa, né? Nunca é demais, e temas como esse são muito bons, né? Com relação à carreira e tudo mais. Então, assim, mesmo agradecer você pelo tempo disposto aqui para conversar conosco, né? E fazer uma conexão com o que o Nasa falou aí, né, Nasa? Final de semana passado, de repente, eu me vi revendo aquele filme A Procura da Felicidade. Né? O quanto aquele cara foi guerreiro para poder se tornar um corretor da bolsa, né? Um exemplo daquilo ali faz qualquer um se sentir lá no chinelo, né? E realmente faz muito sentido, Nasa, isso que você disse. Então, obrigado, Nasa, obrigado a vocês aí, acho que gostei bastante. Muito obrigado mesmo. Muito obrigada, eu agradeço. Mais alguém gostaria de comentar alguma coisa? Esse povo está muito tímido, viu, Nasa? É o seguinte, gente, eu vou pedir para vocês uma super gentileza para mim. Sabe que nós somos umas pessoinhas que a gente se alimenta de melhoria contínua, né? A gente se alimenta de feedback. Essa é a realidade, né? Isso é alimento para a nossa alma. Eu vou colocar aqui no chat um link do Slice, que eu imagino que você já deva conhecer o Slice. Já? Sim. Não? Sim? Então tá bom. Eu vou colocar aqui um link e pedir a gentileza de vocês para falar um pouquinho, né, nesse nosso encontro, né, o que foi bom, né, o que nós podemos melhorar, né, o que deixou aqui para vocês. Numa palavra, não precisa se estender muito, mas se quiser se estender também, fiquem à vontade, tá? Eu estou aqui com o meu tempo todo dedicado para esse momento muito rico de aprendizado para todos nós, com certeza. Maravilha. Queria que você abordasse também um ponto, cara, assim, a gente vê bastante isso, principalmente no Brain, né? Os nossos
no nosso recrutamento e seleção, não se pergunta mais a graduação. Qual graduação que você tem? Você é formado em quê? Não se faz essa pergunta mais nem em formulários, né, onde você está cadastrando o seu currículo, e muito menos nos processos de dinâmicas e entrevistas. A gente está percebendo um movimento das empresas, essas que estão caminhando mais para o digital, mais para a inovação, de se pensar muito mais em fit cultural, de experiência que aquele profissional traz com ele, ou seja, a bagagem que ele traz, independente se ele é formado ou não naquela área, mas a experiência que ele tem. E, sobretudo, o que vai pesar muito são os soft skills, né? E é a maneira de que você pode entender que os pares que vão trabalhar com aquela pessoa, no Brain é assim, né? A entrevista final, a hora que a pessoa entra na sala, tem umas 8 pessoas. Porque são os pares que, na verdade, vão contratar ou demitir. Ou o time, né? O squad pode contratar ou demitir. Então, isso vai julgar muito mais de comportamento. A gente pensa nessa nossa história de 3 anos e meio do Brain, a gente desligou praticamente uma pessoa só nessa história toda e foi por comportamento. Todas aquelas competências técnicas que eram necessárias, ou nós formamos, ou as próprias pessoas se autodesenvolveram com os capítulos e com o squad, mas o que pesou nesses 3 anos e meio de um desligamento que eu tenho na memória foi o comportamento. Então, assim, você abordar muito, um pouquinho sobre isso, né? Essa mudança na contratação a partir dos soft skills e que não é tão relevante mais o hard skill tradicional daquilo que você formou. Exatamente, né? Eu não sei se vocês conhecem o processo de namoro da K21. Não sei se todos aqui conhecem. Eu vou falar Gostaria de conhecer. Se eu for repetitiva aí com alguém, peço perdão, mas eu vou falar porque é um caso bem interessante. Bem, como eu falei com vocês, a gente trabalha muito com cultura organizacional, né? Eu sou uma das defensoras de que a gente deve contratar por valores, ao invés de contratar por competências, né? Porque as competências a gente vai desenvolver, né? É um treinamento, é uma formação, a gente vai desenvolver isso. Mas os valores, aqueles valores que norteiam a minha vida, são eles que vão continuar me norteando. Então, se eu estou numa companhia que eu tenho valores que são compatíveis, a tendência é de que eu fique mais tempo nessa companhia, né? Porque eu me vejo ali, eu me encontro ali, né? Na K21, o nosso processo de namoro ele é muito curioso e bem interessante. Desculpa. Se a gente olha alguém que tem um perfil K21, né? A gente fala assim, poxa, aquela pessoa ali parece a K21, ó, o jeito dela. Aí a gente dá aquele flerte, né? E é bem assim que a gente fala, é aquele flerte. Você olha para a pessoa, normalmente a gente está num evento, está numa reunião, está em algum momento, você observa como a pessoa fala, como ela lida com determinadas questões, como ela responde determinado assunto, né? Está naquele flerte ali. Até um dia a gente convida essa pessoa para um cineminha, né? Vamos fazer um cineminha? O nosso cineminha é ter uma semana dessa pessoa com a gente. Então, ela vem ficar uma semana trabalhando com a gente. Ela recebe por isso, é uma semana de trabalho normal. Então, ou ela vai num evidence, que é um tipo de treinamento que a gente tem, ou ela vai num cliente junto com a gente, mas ela vai ali dentro de uma condição onde a gente pode realmente vivenciar com ela os seus comportamentos e, consequentemente, os seus valores, né? Vivenciamos isso, não é só uma pessoa que toma essa decisão, né? Como o Nasa já falou, é um time, né? Então, é o time que recebeu aquela pessoa que vai ali dar a sua opinião, a gente vai avaliar e a gente vai, então, trazer ou não essa pessoa, né? Casar ou não com essa pessoa, né? Então, isso que você falou faz muito sentido. E a gente está fazendo um trabalho na BRH São Paulo aqui, e um dos questionamentos que a gente está colocando na mesa é esse mesmo, né? Essa educação formal, né, que até então a gente vinha aí com esse processo de a pessoa tem que ter uma faculdade, tem que ser uma faculdade de linha, tem de ser de ponta de linha, tem que ser isso tudo. Só que daí ela chega dentro da empresa, ela desenvolve determinados comportamentos que não são compatíveis com aquela empresa, né? Ela desenvolve determinados comportamentos que podem não estar em linha com aquele time ou com aquele outro time. Então, de que adiantou, né? Estar numa faculdade de ponta, ter toda aquela formação, se no dia a dia, às vezes, não tem trato,
né? Não tem a colaboração verdadeira, não tem aquele coleguismo, não tem a cooperação, a colaboração, a construção em conjunto e assim por diante. Então, a gente realmente, eu venho observando isso que você comentou, bastante fortemente no mercado, né? Pessoas que são contratadas pelos soft skills, né? Pelas habilidades que ela tem. Né? Na própria K21 é assim mesmo, né? Acho que eles souberam qual era a minha formação já há um ano depois que eu estava na K21. Né? E é isso, é muito interessante esse movimento, né? Muito bom. Tem mais algum comentário? Eu gostaria de fazer uma consideração e comentário. Claro. Primeiro, agradecer, né, a oportunidade aí de palestra, gostei bastante, muitos temas bastante relevantes, né, e realmente atuais. Hoje a gente tem um grande desafio do autodesenvolvimento, né, então a gente o tempo todo tem que estar buscando, né, conhecer coisas novas formas de fazerem as coisas, novos métodos, e com o cenário de pandemia a gente tem que estar buscando novas ferramentas, por exemplo, de cocriação online e tal. Tem alguma dica que você daria para nós nesse sentido, né, de algo que podemos fazer, de plataformas que são legais, que você recomendaria? Né? Porque eu sempre, por exemplo, ultimamente estou fazendo um curso de design estratégico pelo iPad. Então, assim, a gente sempre está buscando, tem muita coisa, mas assim, o que é legal, o que você tem visto, o que você sugere para nós? Nossa, menina, a gente vê tantas coisas. Hoje mesmo eu estava até brincando com alguém aqui, ó, pouco antes dessa reunião, estava numa outra reunião, e a pessoa comentou sobre uma nova ferramenta. Eu falei, mas gente, eu nem aprendi direito a usar ainda o Mura, o Trello, qualquer, já tem outro, o que eu faço? Muita coisa. Bem, na K21, eu não sou a melhor pessoa para te dar essa dica, tá? Já te digo isso, mas eu posso pesquisar internamente que tem gente lá, ó, com muito mais habilidades tecnológicas do que eu, até porque minha área realmente é humanas, né? Mas eu posso verificar. O que a gente trabalha bastante é o Slice, essa ferramenta que você está vendo aqui, né? É uma ferramenta simples, eu particularmente gosto bastante, porque o tempo que eu estou conversando com vocês aqui, eu posso criar uma dinâmica aqui. Agora, conversando com vocês, já joga e parece que aquele negócio estava pronto, né? De tão simples que é a ferramenta. Então, eu gosto bastante. A gente usa bastante o Mural, né, onde a gente consegue trazer post-its e desenhos e frameworks. Então, ali, assim, a gente usa bastante. O Miro, né, também é uma outra ferramenta que a gente usa bastante, né? O Trello, acho que o Trello é o primeiro que veio aí nesse processo todo, né? Acho que talvez um dos primeiros, a gente usa o Trello já há bastante tempo. Agora, a gente nem está usando tanto o Trello mais, a gente usa mais esses outros quadros que tem esses desenhos, né? Mas eu vou passar para o NASA, eu dou aula no Einstein, eu sou professora lá convidada do Einstein, e eu recebi lá um book com 1 milhão de ferramentas, sabe? E eu achei super interessante, porque tem algumas que a gente, dentro da K21, a gente nunca tinha ouvido falar. Eu vou compartilhar com o NASA, e aí eu vou pedir aí para passar para todo mundo, tá bom, NASA? Excelente notícia. Maravilha. Legal. E também plataformas de estudos online, desenvolvimento, capacitação com temas atuais, né? Então, se tiver alguma coisa também nesse sentido, é bem-vindo. O Miro a gente usa muito aqui, né? Tanto na estação, o pessoal do Brain também usa. O Mural eu ouvi falar, mas ainda não conheço, mas se tiver também algumas plataformas legais, bem atuais, com temas, né? Que desenvolvem e nos apoiam nesses novos soft skills aí também são bem-vindas. Obrigada. Tá bom. E uma dica também, não, imagina que é isso. E uma dica também, talvez é a gente criar, não sei se você já tem aí, viu, NASA? Não sei se você já tem o Quero Aprender, Quero Ensinar, se você já trabalha com isso. A gente tem uma mecânica que a gente usa muito nas empresas, que é muito bacana, né? Porque uma empresa como a de vocês, imagina a quantidade de conhecimento que tem na cabecinha de todos vocês. É uma riqueza, né? Uma preciosidade. Então, essa ferramenta é uma ferramenta simples mesmo, né? De um lado, quer aprender e o outro quer ensinar. E aí você pode fazer mural remoto. Imagina, muito obrigada, muito obrigada. Você pode fazer mural remoto e as pessoas colocam ali, eu quero aprender, quero ensinar sobre isso. E aí, em cima disso, você procura, faz um match corporativo, o match da aprendizagem, e você pode, então, trazer aquela pessoa, buscar aquela pessoa para ter esse conhecimento, tá?
Então, essa é uma ferramenta que a gente recomenda super, é muito fácil, são 2 colunas, né? E aí a gente pode usar o próprio conhecimento interno, além de valorizar as pessoas, né? Além de valorizar quem está aí com tanto conhecimento que eu tenho certeza que tem. Né? Uma empresa como a de vocês, seguramente tem muita gente capaz, muita gente que tem conteúdo para compartilhar, inclusive conosco também, a gente fica aberto para isso, tá bom? Obrigada, ótimo, gostei. Imagina, imagina. Mais algum comentário? Eu queria fazer uma pergunta, na verdade, pedir uma sugestão. Talvez eu não devesse fazer isso aqui, porque eu sou colaboradora da Algar, né? Estou aqui no atendimento, então talvez eu não devesse perguntar. Mas, por exemplo, nós que somos da linha de atendimento, estamos na outra ponta, né? Não é uma linha de inovação, nós estamos criando realmente as soluções tecnológicas que entrega. Estamos entregando um serviço que muitas vezes, do lado de fora, é visto como um serviço até, como que eu vou dizer, né? Infelizmente, é muitas vezes tido como algo qualquer. Como que nós, que saímos dessa realidade, podemos nos apresentar hoje dentro de uma outra empresa, ou até mesmo dentro da própria Algar, em outras áreas, sendo que o nosso currículo hoje, ele é um currículo que é tido como muito básico. É um currículo que muitas vezes é visto como quem não tem o que oferecer. Sendo que, na verdade, essa não é a nossa realidade. Eu trabalho com cobrança, e assim, acendeu até uma luzinha aqui a hora que ele estava falando sobre o robô falar lamento. Eu já até mandei lá no grupo, gente, não dá mais para fazer café com leite, não. Porque é uma coisa que a gente tem que se inovar todo dia, né? A gente tem que aprender a atrelar realmente o objetivo que a gente procura, a tecnologia que a gente tem que lidar ali todo dia, porque são vários softwares, são vários procedimentos, mas atrelar tudo isso realmente com um atendimento com o cliente, que tem que realmente alcançar, muitas vezes, principalmente na cobrança, não somente o objetivo financeiro, mas até mesmo em alguns momentos, hoje mesmo eu tive uma experiência assim, de passar uma informação para o cliente que seja relevante para poder trazer para o nosso cliente, que no caso é o banco, a fidelização daquela pessoa que nós estamos atendendo. Então, não é algo que deveria ser tão vulgarizado o nosso trabalho, mas infelizmente é. E muitas vezes fica aquela dúvida, assim, como que eu me apresento dentro de uma outra empresa em um momento onde simplesmente a formação não é tudo, você ter um diploma não é tudo, você ter ali vários cursos que você faz, isso não faz tanta diferença, porque as empresas querem contratar gente que agrega, gente que traz solução, gente que traz inovação. Então, eu queria pedir essa sugestão. Entendi. Se eu puder responder essa, cara, que eu queria... Claro que pode! Eu queria reter meu talento aqui. Vamos trabalhar a retenção de talento. No dia 29 de junho de 2003, 8 horas da manhã, eu estava falando o primeiro alô, né? Atendente de 4 horas na antiga ACS, que hoje é o Gartec, e eu falava latim, né? Leandro Nazaré, com quem eu falo por gentileza. A gente estava atendendo um cliente TIM na época. 29 de junho de 2003, 8 horas da manhã. Eu vou chorar, Leandro. Depois de ter hoje passado... eu tô com o chorador aberto. Eu tô com o chorador aberto hoje, eu vou chorar, tô avisando. Depois de ter passado, né, assim, vida toda em escola pública, morado em periferia o tempo todo, achou uma oportunidade de ir para uma empresa grande, de um grupo grande, mas começando lá da base. Porque aonde nós que precisamos entrar, passar para dentro, vai ser as oportunidades maiores são na base. Né? E lá na ocasião, minha carteira estava até aqui esses dias perto, R$218 o salário. 218. E quando eu olhava para o lado, alguns colegas que hoje são executivos, inclusive a presidente da Algartec, não sei se você sabe, Carla, ela foi atendente. A Tatiane foi atendente da Algar Telecom. A Luciana, que é a diretora de gente, ela foi atendente. Vários daqueles cabeças que estão lá começaram como atendente. Por que eu estou dizendo tudo isso? É porque você entrou, e isso já é importante, e você querendo buscar ser melhor, participando de coisas como essa, ficando de olho lá nas nossas vagas
procura-se talentos, né? Que é bancodetalentsalgar.com.br, ou no caso do Brain, né? A gente estava com a vaga de assistente administrativo aberta. Lá no brain.innovation. Então, tem que olhar tudo isso e pensar, eu entrei, mas eu ficava louco. As pessoas falavam assim, eu preciso de alguém para dar um treinamento na madrugada, não achei ninguém. Eu levantava a mão e falava assim, eu quero. Dava treinamento da meia-noite às 6 da manhã. Eu preciso de alguém para anotar os números aqui das plaquinhas que ficavam atrás do computador, número de série, não sei nem como chama isso, porque a gente vai mudar o layout. Eu levantava a mão e falava assim, eu quero anotar. Tudo isso, a disponibilidade, eu quero te falar assim, a vontade e a disponibilidade de ficar de olho nas oportunidades, você vai sair da base. Porque hoje a gente tem 13 mil pessoas na base. E eu tenho 5 presidentes só no topo. Mas eu estou te mostrando que a Tatiana, que é sua presidente hoje da Algartec, ela começou da base. E que o Nazaré aqui também, lá no dia 29 de junho, começou ganhando R$218 da base. Mas que não deixou se vencer por isso, porque eu realizava o melhor atendimento, porque eu sabia, se eu tivesse notas ruins de qualidade, comportamentos ruins, e ficasse puto porque eu estou fazendo um trabalho que eu sei que eu tenho competência maior, eu não iria passar nem para o próximo nível de ser recomendado. Hoje nós precisamos ser recomendados, ser vistos, ser valorizados, né? Então, esse ponto eu queria deixar como mensagem, depois a Karen pode complementar, mas não desista porque você está na base. Vê que é uma oportunidade do próximo salto. Lindo isso! E eu ia falar, olha a conexão. Lembra a conexão do cristal que eu falei? A conexão, gente. Eu ia falar isso, Leandro. Uma coisa que sempre me chamou muita atenção. Talvez os melhores profissionais que eu conheci na minha vida vieram de baixo. Sabe? Pessoas que... De baixo que eu digo da hierarquia, né, gente? Então, assim, dentro da hierarquia... eu estou começando lá no call center. Eu conheci... também diretores e presidentes de empresa que começaram assim, exatamente com esse depoimento do Leandro. Então, que bom que você tem esse exemplo aí dentro, porque eu ia te trazer um exemplo de fora que eu vi, né? Então, eu acredito o seguinte, que o comportamento que você desenvolve e a leitura que você faz do seu trabalho é que vai ser o direcionador do seu futuro. Quando você me fala aí, eu trabalho com cobrança. Você percebe o nível de sofisticação do trabalho que você faz? Porque você tem que conversar com uma pessoa, você tem que cobrar uma pessoa que não necessariamente vai estar disposta a fazer aquilo. E você tem que ter argumentos, você tem que ter habilidade vocal, você tem que ter cuidado, você tem que ter todo um determinado comportamento que você está desenvolvendo neste momento da sua carreira. Então, se eu pudesse te falar algo para você levar para a sua vida, viva este momento da melhor forma que você pode viver e extraia dele o melhor aprendizado para o seu futuro. Porque é isso que vai fazer a diferença. Não é necessariamente você sair de onde você está. Você pode sair para essas oportunidades que estão dentro da empresa. Então, talvez uma das dificuldades que eu tive na minha vida, né, quando eu olho e vejo esse depoimento do Leandro, do NASA, é que, às vezes, eu mudei de empresa algumas vezes e comecei numa área de lojas, né, de contato comercial mesmo, cuidava de uma loja de classificados, de um jornal, trabalhei com jornal. E aí, quanto que é importante esse crescimento dentro da empresa, esse conhecimento dentro da empresa. Eu vejo assim, áreas de call center, acho que conhecem a empresa melhor do que o presidente, gente. Porque eu estou falando assim de forma muito grosseira, mas é porque o call center, você conhece os sistemas. Eu cuidei de call center já também. Você conhece os sistemas, você conhece os processos, você conhece as falhas dos processos, você conhece as oportunidades todas que tem aí dentro, sabe? Então, eu acho que o que você precisava, eu só estou aqui colocando
sei lá, só fazendo um afago no seu coração, mas o que você precisava era depoimento do NASA. Esse depoimento do NASA, inclusive, NASA, acho que eu vou chamar, tem um colega nosso aqui da K21 que tem um canal no YouTube, e o canal dele chama Senta que lá vem história. Bacana, vai ser um prazer. Vou falar com ele. Me disponibilizo, tá, Carla? Te ajudar no que for preciso para você conquistar seus sonhos. Olha, e tem aí, oportunidade, tem demais. Tem muita oportunidade, é só Gente, achar a maneira. É para isso que eu vivo, viu? Eu só quero dizer isso para vocês, é para isso que eu vivo, para criar conexões boas, para que a gente possa realmente alcançar os nossos sonhos. Eu agradeço demais a oportunidade de estar aqui com vocês, agradeço por esse momento, espero aí que se vocês quiserem trocar ideias, tem aí o meu perfil no LinkedIn, eu vou colocar aqui o meu nome no chat para vocês, tá? Podem me adicionar, a gente fala, eu respondo todas as minhas mensagens, 100% delas, às vezes demora um pouquinho, né, dependendo do horário, mas respondo. Então, assim, agradeço imensamente, NASA, pelo convite, o apoio da Sabrina e todos vocês aqui, gente. Muito obrigada mesmo, viu? Maravilha. Sabrina, faz encerramento, você que fez a abertura. Encerramento, gente, depois desse momento lindo de encerramento, de conexão, de oportunidade se abrindo, eu só tenho muito a agradecer, Karen, muito obrigada pelas palavras, pela sua energia é incrível, eu acho que todo mundo sentiu daqui isso, então assim, muito obrigada NASA aí pela parceria e todo mundo por ter tirado esse tempinho para aprender, para melhorar na carreira, para evoluir, e fiquem conectados, ligados, a gente sempre quer trazer isso dentro do Brain, essa é a nossa missão, então acompanhem sempre. Obrigada a todo mundo e um ótimo final de semana e feriado. Gente. Obrigado. Obrigada, obrigada. Um beijo para vocês. Manda mensagem lá, Carla. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, gente. Beijo.